Em nossa aula assíncrona de hoje, nós vamos abordar temas bastante atuais e importantes para a gestão de pessoas: Employer Branding e Employee Experience. Vamos lá? Você possivelmente já se deu conta, já parou para pensar que a gente vive imerso no mundo de informação, certo? A gente nunca teve, na verdade, tanto acesso a uma quantidade tão grande de informações como a gente tem agora. O advento e principalmente a popularização da internet permitiu com que a gente tenha acesso a informações antes inimagináveis. E essas informações, elas acabam se espalhando por uma infinidade de meios. Redes sociais, e-mail, livros, jornais, revistas, sites, podcasts, programas de rádio, de televisão, seja informações verdadeiras ou as conhecidas fake news. A gente tem acesso a uma grande infinidade de informações. Uma pesquisa publicada em 2012, mas com dados coletados em 2008 nos Estados Unidos, indicou que, em média, o americano daquela época tinha acesso a 34 gigabytes de informação por dia. Isso há mais de 10 anos atrás. Imagina agora. Se você parar para pensar, naquela época, ter acesso a 34 GB de informação por dia e em uma semana, ou um pouco mais do que isso, a gente consegue lotar um computador tradicional, comum. Ter acesso a esse mundo de informação é muito importante. Obviamente que a gente não está dizendo que a gente processa todas essas informações, obviamente. Mas a gente tem acesso a elas. E relacionando isso com as organizações, a gente pode dizer que, enquanto consumidor, diariamente, boa parte desses 34 ou mais gigas que a gente tem acessado todos os dias, que a gente tem se deparado todos os dias em falando de informações, são sobre produtos, serviços, marcas. Quantas vezes a gente não recebe aquela propaganda, né, aquele banner sobre algum produto, algum serviço, ou você busca algo na internet e isso fica gravado no seu acesso e daqui a pouco você está recebendo um monte de informação sobre aquele produto ou serviço que você acessou. Esse é um lado do consumidor. Mas, por outro lado, quando a gente fala da empresa, ela também recebe ou busca um mundo de informação sobre os seus clientes para entender melhor quem é seu público-alvo e conseguir, desde estratégias de marketing mais assertivas até a definição, a criação de novos produtos, né, produtos inovadores. Até os próprios candidatos que vão participar dos seus processos seletivos, conseguir identificar os pontos de contato. Alguns estudos dizem que as pessoas levam de 8 a 12 pontos de contato com a marca da nossa empresa até se candidatar a uma vaga. Então, a gente precisa entender melhor sobre esses candidatos para a gente conseguir pessoas potencialmente qualificadas para se aplicarem aos nossos processos seletivos. Entender sobre um mercado cada vez mais mutável, que vai exigir cada vez mais de nós, com concorrentes não apenas ao nosso lado, mas no mundo inteiro. Entender de uma economia também cada vez mais mutável, entender quem são os nossos fornecedores, conhecer de onde vêm os produtos que são matéria-prima para as nossas atividades, conhecer as tecnologias que a gente pode e deve utilizar, ter uma visão crítica sobre elas, receber informações sobre a nossa própria marca, como ela é vista no mercado. Deu para identificar que desses dois pontos aqui que a gente identificou, os dois lados, desde o lado do consumidor até o lado das empresas, que a gente pode falar sobre as marcas. O consumidor recebe informação sobre marcas e as empresas recebem ou buscam informação sobre como a sua marca está sendo recebida nesse mercado consumidor. Mas o que seria marca? É uma palavra que a gente usa bastante muitas vezes. Eu gosto de algo de marca, mas o que seria essa marca? A American Marketing Association, lá em 1960, disse que marca é o sinal, símbolo, signo utilizado para identificar e diferenciar produtos e os serviços de uma empresa. Isso serve para a gente entender que aquele produto é daquela empresa, por exemplo, mas também para diferenciar essa empresa dos seus concorrentes. Então, marca acaba se tornando, nos últimos anos, um elemento essencial, um dos ativos, se não o ativo mais valioso das empresas. Entendendo a importância dessa marca, as empresas cada vez mais se dão conta de que elas precisam gerenciar as suas marcas para se manterem competitivas. Quando a gente fala em gerir marcas, a gente está falando de um termo chamado branding. Esse termo no inglês significa gestão de marcas. Mais especificamente, é o conjunto de estratégias e ações de marketing que a gente utiliza no processo de criar e gerenciar uma marca. Muitas vezes é associado a organizações, a marca de uma empresa. Mas quando a gente fala em branding, existe o personal branding.
A gestão da marca pessoal, eu enquanto um trabalhador, enquanto um executivo, enquanto uma pessoa física, digamos assim, eu posso e devo gerir a minha marca. Como eu quero me apresentar ao mercado, como eu quero que o mercado me enxergue enquanto um candidato em potencial. Existem várias técnicas para se trabalhar personal branding, mas não é o nosso foco aqui. Quando a gente fala em branding, marca de uma empresa, a gente traz logo a ideia do Kotler, aquele gênio do marketing, que diz que quando a gente está falando do branding, quando a gente está falando de gestão de marca, a gente está trazendo uma promessa para o nosso consumidor. Eu, com o meu produto, com o meu serviço, eu faço uma promessa para o meu público-alvo, para aquela pessoa para quem eu desenvolvi esse produto ou esse serviço. E a minha promessa para ele é de entregar uma experiência satisfatória e um ótimo nível de desempenho. Fazendo essa promessa, eu preciso que todas as pessoas da minha organização, que fazem parte dessa cadeia de suprimento, trabalhem para que a gente consiga cumprir essa promessa. Então, eu vou mobilizar toda a minha organização, não apenas o marketing. Obviamente que o marketing, o setor de marketing é que vai principalmente trabalhar com essas estratégias. Mas ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai precisar do RH, ele vai precisar do setor de vendas, ele vai precisar do setor de inovação. Todos os outros setores da nossa organização são essenciais para que a gente tenha um bom branding, para que a gente tenha uma boa gestão de marca. E falando sobre essa promessa, sobre que a gente tem que cumprir as promessas para o nosso consumidor, vem um outro conceito muito importante, que é a experiência do consumidor, ou Customer Experience. O que seria isso? A gente pode dizer que a experiência do consumidor é aquele conjunto de respostas internas mesmo, subjetivas que as pessoas vivenciam, que são resultantes da interação delas com a marca, que ele vai conseguir adquirir durante a compra, digamos assim, mas também no pós-venda. A experiência do consumidor é uma das tendências mais importantes para o varejo. Por que isso acontece? Porque uma experiência negativa do consumidor com a marca, dependendo do grau de intensidade e até a frequência dessas experiências negativas, tende a levar ao afastamento desse consumidor, seja o objeto que está sendo adquirido ou até mesmo a própria marca. E quando a gente fala de experiência negativa, a gente está falando, por exemplo, de um atendimento que não foi satisfatório, de produtos que não funcionaram. Eu adquiri um produto, me foi vendido pela qualidade, mas eu recebo um produto que simplesmente não funciona ou que não atende às minhas necessidades. O atendimento em que eu esperava uma boa experiência no local de compra, mas eu tive um péssimo atendimento e não fui recebido da maneira que eu esperava ou que a empresa me vendia. Até a própria falta de suporte. Quando eu compro esse produto que não funciona, ou que eu tenho alguma dúvida, eu entro em contato com o saque ou qualquer outro ponto dessa minha organização e eu não consigo as informações necessárias. Então, são exemplos aqui de experiências negativas. E a importância dessa experiência do consumidor se dá também atualmente pelas questões geracionais. Alguns estudos indicam, por exemplo, que a geração Y prioriza mais a experiência do que a compra ou a posse de bens. Então, a gente tem visto nos últimos anos uma tendência de empresas voltadas ao aluguel de produtos. Porque as pessoas muitas vezes, principalmente dessa geração, não estão tão focadas no processo de aquisição, de posse de produtos ou de bens. Elas querem vivenciar a experiência. Tudo bem. Até aqui a gente tem falado de experiência do consumidor, a gente tem falado de informação, mas qual o papel do RH nesse processo? A gente falou aqui sobre gestão de marca para os consumidores. Tá, eu consigo encaixar o RH nesse processo, já que todo mundo que está envolvido na cadeia de suprimento dessa organização, ela vai auxiliar de alguma maneira. Mas a gente pode transpor todos esses conceitos que a gente já viu aqui especificamente para o RH. Muitas empresas têm focado na gestão de marcas para os consumidores, mas ela não pode esquecer a gestão de marca para os candidatos e para os colaboradores. A ideia é que as empresas precisam se dar conta, ou cada vez mais se dar conta, da importância de gerir a sua própria marca, não apenas para o consumidor, mas para possíveis candidatos que vão se aplicar aos seus processos seletivos e para as pessoas que já estão dentro da sua organização. Há uma espécie de ciclo, digamos assim. Quanto mais eu invisto na minha marca, em relação a possíveis candidatos e a colaboradores, isso tende a refletir como sendo bem visto para os meus consumidores e isso volta para alimentar a noção da marca para esses candidatos e para esses colaboradores. Isso é o que a gente chama de Employer Branding, ou gestão da marca empregadora.
A gente pode definir Employer Branding como estratégias de marketing e do RH que são utilizadas para atrair, para reter e para engajar os talentos. Então, a gente vai pensar não apenas em chamar os candidatos para a nossa empresa, mas para diminuir a rotatividade, o turnover na nossa organização e conseguir tornar essas pessoas bem produtivas. O Employer Branding também pode ser entendido como os esforços do marketing, do RH, para que a gente consiga transmitir, tanto para os atuais colaboradores quanto para potenciais colaboradores, a sensação de que a nossa empresa ela é um lugar desejável para trabalhar. É o lugar em que eu quero continuar trabalhando, ou que eu desejo, que eu almejo trabalhar. E quando a gente fala dessa sensação, dessa vontade de querer trabalhar naquele lugar, de criar essa vontade, a gente precisa entender que criar é uma parte do processo. O fato da minha empresa ser vista como uma boa marca empregadora não significa que isso sempre vai acontecer. Eu preciso criar sim essa reputação, mas eu preciso principalmente manter essa reputação de boa marca empregadora. Como é que eu faço isso? Eu evidencio os meus valores enquanto organização, não só o que está no papel, mas o que realmente acontece é promover esses valores internamente, mostrar que eles são importantes para os trabalhadores e para a nossa organização. Trabalhar, evidenciar muito a própria cultura organizacional. Quanto mais forte essa cultura, esse employer brand tende a se tornar também mais forte. E é também importante que a empresa se posicione frente a acontecimentos e fenômenos da sociedade. Isso envolve responder a um chamado da sociedade. É isso que a sociedade espera da nossa empresa. Então, a gente precisa entender nosso público-alvo para tornar a nossa marca cada vez mais atraente para essas pessoas. Então, conhecer o público-alvo é essencial para uma boa gestão de marca empregadora. Um exemplo de características, de elementos da organização que acabam chamando a atenção de potenciais candidatos, foi apresentado numa pesquisa da Universo lá em 2019. Essa pesquisa ela foi realizada com quase 28 mil estudantes no mundo inteiro. Fazendo um recorte para a realidade brasileira, alguns pontos foram colocados por esses estudantes como sendo pontos essenciais que eles buscam em uma organização. O primeiro deles é o treinamento e desenvolvimento. Esses estudantes que participaram da pesquisa identificaram que empresas que investam em seu desenvolvimento pessoal e profissional, que eles saibam fazer cada vez mais as atividades às quais eles foram contratados, são essenciais para que eles desejem trabalhar lá. Em seguida, ao treinamento e desenvolvimento, a empresa ser uma boa referência de carreira, em que eu consiga fazer um encarreiramento naquela organização e seja bem visto, inclusive fora dela. A empresa que tenha líderes que apoiem o desenvolvimento dos colaboradores. Uma empresa que tenha sucesso no mercado também é essencial, que ela seja ou líder de mercado, ou pelo menos que ela desponte nesse caminho é importante para esses estudantes. Uma empresa que foque muito em inovação, que trabalhe aspectos inovadores, seja em produtos, serviços ou até na forma de gestão. Empresas que possibilitem a visão de um salário alto no futuro. Não que eu precise começar com um salário alto, mas que eu tenha em vista a possibilidade de chegar lá. Apesar desses 6 pontos serem importantíssimos, é interessante a gente identificar que há uma mudança, pelo menos da ordem, da importância desses fatores ao longo dos anos. Então, isso é mutável, a gente precisa entender sempre, buscar pesquisar e buscar dados sobre esses nossos candidatos, esses nossos colaboradores, com uma certa frequência. Obviamente que respeitando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa entender cada vez mais esses colaboradores, observando os limites éticos e legais desse processo. Mas falar em Employer Branding traz muitas vezes um conceito que, apesar de diferente, é bastante interligado. É o Employee Experience. Quando a gente fala em Employee Experience, a gente está falando da experiência do nosso colaborador. Muitas vezes as empresas investem pesado na experiência do consumidor, mas acabam esquecendo de investir na experiência do colaborador. E o que seria essa experiência do colaborador? São essas experiências internalizadas e subjetivas que as pessoas têm a partir de todas as interações que ela estabelece durante a sua jornada dentro de uma empresa. Ou seja, é como ela se sente, como ela percebe o caminho dela, a carreira dela nessa organização. Esse processo de experiência do colaborador, ele se inicia quando a gente fala na atração.
Como eu coloquei, algumas pesquisas indicam que a gente tem entre 8 a 12 pontos de contato de um possível candidato até ele se inscrever, até ele se aplicar num processo seletivo da nossa organização. Então, entender o quanto ele entendia ou conhecia da nossa empresa e como ele experienciava esse processo antes de entrar na nossa organização. Entender como foi, avaliar o processo de recrutamento e seleção para que a gente consiga ser cada vez mais assertivo e proporcionar uma experiência positiva para os nossos candidatos. Entender para o nosso colaborador como foi esse onboarding, como foi essa recepção, essa chegada dele na organização. Ele recebeu as informações necessárias para realizar o seu trabalho, ele se sentiu acolhido na nossa organização, se sentiu pertencente a essa organização, ou ao contrário, ele foi jogado nessa organização sem entender o que aconteceria durante esse processo. Também é importante considerar nessa jornada, nessa experiência do colaborador durante essa jornada, o processo de treinamento, desenvolvimento e educação. O quanto a empresa investe de maneira assertiva nesses processos. A gente viu que é o primeiro ponto que desperta essa vontade dos estudantes de estar nas organizações, investir em processos de treinamento e desenvolvimento, no caso, a educação também. Mas a gente tem que considerar que não é o investimento excessivo nesses processos, mas o investimento assertivo neles. Pensar na remuneração, como está sendo ao longo dessa vivência dele na organização, esse processo de remuneração. Não apenas remuneração quantificável, digamos assim, como um salário, mas também é intangível, né? A experiência dele em relação a elogios, ao gostar do trabalho, ao feedback que ele tem recebido ao longo desse processo. Isso também está ligado a desempenho ou performance dele na organização, o quanto ele recebe apoio, o quanto ele é bem avaliado, não no sentido de resultados positivos, mas o quanto ele participa de uma avaliação adequada, que dê subsídios para que ele melhore enquanto profissional e que ele consiga se manter na organização e fazer a sua carreira ou chegar ao fim dessa jornada a partir do desligamento. Então, é muito importante que a gente entenda toda essa jornada a partir do olhar dessa experiência, dessa vivência do colaborador, para que, por exemplo, a gente consiga identificar pontos de gargalo nesse processo, onde a gente identifica erros em que levam ao autoabsenteísmo ou que levem à alta rotatividade. Quando a gente tem uma boa experiência, quando a gente faz com que os nossos colaboradores vivenciem boas experiências ao longo dessa jornada, a gente consegue transformar o nosso colaborador como embaixador da nossa marca. Ele vira um defensor da marca da empresa, um propagador dessas informações. E quando a gente investe nessa experiência do colaborador, transforma essa jornada numa jornada positiva, a gente tende a tem uma diminuição do turnover, né, da rotatividade, a gente tende a manter as pessoas produtivas por mais tempo na nossa organização. A gente tem um maior nível de satisfação dos nossos colaboradores, um maior engajamento desses colaboradores, melhores resultados e também um maior lucro. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para você. A gente se encontra na aula síncrona para aprofundar ainda mais e tirar dúvidas. Até lá!